dar uma breve apresentação. Pastor Urieso, o pastor Uri é brasileiro, acho que já deu para perceber um pouquinho, mas ele é nascido no norte do nosso país, mas já mora há algum tempo, alguns anos, próximo de 30 anos mais ou menos, nos Estados Unidos. Ele tem 5 filhos, ele tem 5 filhos com a sua esposa Melinda e é o pastor titular da Providence Church lá em Pensacola, na Flórida. Então, o pastor Uri é quase 10 anos mais ou menos, pastor titular da Providence, e também é o pastor responsável pela plantação dessa nossa congregação aqui em Porto Alegre, que é a primeira igreja do CRC aqui no Brasil. Então, as boas-vindas ao pastor Uri, a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui e prazer, tudo com o senhor. Obrigado. Bom dia, queridos. Quero falar só um pouco antes de começar sobre o assunto que o Evandro está falando sobre a música. Vou dar só uma ilustração. That's the right word. Uns 6 anos atrás eu fui fazer uma visita pastoral a uma família da nossa igreja. E na Flórida, no norte da Flórida, tem muita chuva, chove com frequência, os trovões são muito altos. E eu cheguei lá e a mãe queria falar comigo para me contar uma história. E ela falou que na noite anterior tive uma chuva muito grande e ela foi dar uma checada na criancinha dela, na filha dela, que tinha 4 anos de idade. E quando ela entrou no quarto da filha, a filha estava lá olhando para fora, com um pouco de medo, mas cantando uma música. E a música em inglês é Be not far off, for grief is near, que é o Salmo capítulo 22, que se diz, deixa eu ver aqui a parte, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. E diante da chuva, a primeira coisa que veio à cabeça dela foi o Salmo capítulo 22. Isso é importante, porque ela não foi a música popular para dar conforto a ela, mas ela foi a palavra de Deus. Então isso é adicionar mais um encorajamento para os cristãos, para continuar aprendendo os salmos, porque os salmos vai continuar nas bocas, nos lábios de uma criancinha até de 3, 4 anos de idade. É um prazer incrível estar com vocês aqui em Porto Alegre. Essa é a minha terceira vez aqui em Porto Alegre. Se vocês não percebem, sou nordestino. Nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Morei um tempo em Natal e meu pai fez um mestrado aqui nos Estados Unidos. Então viemos para os Estados Unidos bem cedo na vida. Estou lá agora há quase 25, 26 anos agora nos Estados Unidos. E todo o meu estudo acadêmico foi lá. E é incrível, por incrível que pareça, no norte da Flórida não existem brasileiros. E vocês conhecem o Miami, claro, que é quase como a população brasileira. E todo mundo fala português ou espanhol, mas no norte da Flórida, onde eu moro, não tem brasileiros, talvez alguns. Tem 1 ou 2 na minha igreja, que nasceram nos Estados Unidos. Então, a prática do português é muito pouca para mim. Então, eu quero pedir seu perdão nesse início aqui pelo meu português, com certeza muito ruim. Mas estou animado aqui para falar um pouco sobre o meu livro, que foi publicado 5 anos atrás. E naquela época eu só tinha 2 meninos, eu tinha a minha primeira filha e 2 meninos. Eu escrevi aquele livro com 2 menininhos. E agora eu tenho mais 2 meninos, são 5 crianças. E às vezes o povo me pergunta o que é que você mudaria do seu livro. Agora você tem 4 filhos. E eu digo sempre, eu não mudaria nada, eu acrescentaria uns 10 capítulos. Porque aprendi bastante já nesses últimos 10 anos como pai. Mas tem sido um privilégio imenso, não somente ser pastor da igreja, mas eu vejo o meu papel, a minha função como pai como muito importante. É incrível que estamos aqui em Porto Alegre, que eu sei um pouco dessa cidade, que não é uma cidade que seja uma população muito grande evangélica, como outras partes do Brasil, mas incrivelmente podemos trazer pessoas aqui para ouvir sobre a doutrina da Trindade. Isso é uma coisa muito incrível para mim, porque também não é uma coisa fácil nos Estados Unidos, mas trazer evangélicos para escutar sobre a doutrina da Trindade é um prazer incrível.
e é uma coisa que nós precisamos entender e compreender para que possamos fazer aplicações corretas nas nossas vidas como pais e mães. Às vezes, quando falamos sobre a Trindade, vemos que essa afirmação seja desnecessária no contexto cristão, mas ao menos que você esteja em um contexto cristão que existe em meio a este tipo de linguagem, você vai considerar essa afirmação de Deus como 3 em 1, como talvez uma coisa insignificante, uma coisa que não faz uma parte grande da vida evangélica. Mas o que eu quero fazer nesta manhã, começando esta manhã, é falar um pouco da teologia da Trindade, e de tarde eu quero falar sobre como aplicar a Trindade a nós como pais e mães, aos nossos filhos e filhas. Então eu quero falar primeiramente sobre as barreiras que impossibilitam um debate inteligente sobre a Trindade, um contexto para o trinitarianismo em nossos dias, e eu quero concluir hoje à tarde com 5 aplicações. Agora, eu sei, hoje de manhã eu vi que tem no outro lado desse prédio um curso em hipnose. E se você está aqui para aquele curso, está no lugar errado, mas eu espero que vocês não durmam nesse processo dessa palestra aqui. A primeira barreira a ter um diálogo inteligente sobre a Trindade é o obstáculo teológico. A minha experiência como pastor dos Estados Unidos há 10 anos é que a mera menção da palavra Trindade parece ser um exercício religioso esotérico, não é? É uma palavra estranha, uma palavra que a gente não usa no nosso vocabulário dia a dia. E no fim das contas, se você usa a palavra Trindade no meu contexto, a gente usa a palavra Trindade meramente para se dissociar de uma seita. Nos Estados Unidos, geralmente no sábado de manhã, vem umas pessoas à minha porta, batendo na porta bem cedo, e eles estão com a camisa branca e com a gravata, e eles são da igreja do Testemunho de Jeová ou da igreja Mormon. Não sei se acontece aqui no Brasil também, é comum também, muito comum nos Estados Unidos, e eles chegam geralmente no sábado, naquele dia que a gente quer dormir um pouquinho mais. E nessa hora, é somente nessa hora que a gente pensa em usar o conceito, a teologia da Trindade. E a gente usa a Trindade, o Deus revelado em Pai, Filho e Espírito Santo, para se dissociarmos das seitas. Mas o que eu quero propor é que o conceito da Trindade, a teologia da Trindade, precisa ser usado por mais coisas, não somente para dissociarmos das seitas. Se eu fosse perguntar a qualquer evangélico ou cristão nos Estados Unidos, no sul de onde eu moro, no sul dos Estados Unidos, que é a parte mais evangélica dos Estados Unidos, eu não sei aqui no Brasil, mas se fosse na rua hoje de tarde, aqui no centro de Porto Alegre, e se eu fosse perguntar a qualquer pessoa que seja cristã, eu perguntasse a ele, me dê, por favor, uma definição da Santa Trindade. O que é que vocês acham que eles diriam? Nos Estados Unidos, eles normalmente acabam em alguma forma quando estão dando uma definição sobre a Trindade, acabam de alguma forma de modalismo, que é uma heresia do segundo século. E modalismo significa que Deus é uma pessoa única que se revela de 3 maneiras ou de 3 modos. Então, Jesus Cristo, pela manhã, ele se revela como Pai, pela tarde Jesus se revela como Filho, e pela noite Jesus se revela como o Espírito Santo. O modalismo é uma heresia que foi condenada pela igreja há muito tempo atrás, mas eu percebo na minha experiência que essa é a explicação da Trindade por muitos evangélicos nos Estados Unidos e talvez aqui também. Eles têm uma definição muito errada. E para a maioria dos evangélicos, a Trindade é simplesmente uma doutrina aleatória que não desempenha nenhum papel no nosso pensamento teológico. Essa é a primeira barreira, é um obstáculo teológico. Nós precisamos entender um pouco mais da definição histórica sobre a Santa Trindade. Então, eu quero dizer que a palavra teologia não é uma palavra ruim, é uma palavra que necessitamos entender para estudar a doutrina de Deus que foi revelada do Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira. A segunda barreira é uma barreira política que talvez se manifeste um pouco mais dessa forma nos Estados Unidos, mas talvez aqui também, que eu sei
eu leio um pouco da notícia aqui do Brasil e sei que a política aqui no Brasil, existem muitos evangélicos entrando na área política, que eu creio que seja uma coisa boa, mas também tem umas partes negativas. Por exemplo, na política dos Estados Unidos, nós estamos numa época agora onde você tem que usar a sua língua de uma forma politicamente correta. A gente usa slogans políticos, e esses slogans políticos não são slogans que vão ofender os inimigos de Deus, mas são slogans que vão encontrar algo em comum com aqueles que não acreditam no Deus das Escrituras. Então nós nivelamos Deus ao campo de atuação político. Quando você entra nessa arena da política, você quer falar sobre Deus de uma forma bem genérica. Em outras palavras, a política nos força a pensar em Deus em termos bastante genéricos. A mídia, por exemplo, com certeza aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, a mídia fica muito feliz quando falamos sobre Deus, um Deus bem genérico, não é isso? Mas quando começamos a falar das obras de Jesus Cristo, ou as obras do Espírito Santo, então somos tratados como radicais pela mídia e pelas redes sociais. Se você falar sobre Deus, um Deus genérico que não é definido, tudo bem. Mas não fale sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque você então vai ser um radical. É fácil ser cristão, não é? Acreditando que Deus é um Deus que não tem definição, que é um Deus genérico. Isso é muito fácil, é muito confortável. Mas o Evangelho não nos faz ser confortável com o termo e com a ideia de Deus. Deus nos coloca em situações complicadas, difíceis, e nós temos que honrar o nome dele em falar o que devemos falar, não proclamar um Deus genérico. É interessante que quando o apóstolo Paulo oferece o seu discurso apologético no Areópago, no Atos capítulo 17, ele poderia se referir a Deus de uma forma bem genérica, mas ele não faz isso não. Ele fala sobre o nome de Deus e ele conecta o nome de Deus a eventos históricos na vida de Israel. Ele diz em capítulo 17 que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Não é isso? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso não é um Deus genérico, é? Imediatamente o apóstolo Paulo conecta o nome de Deus aos eventos que aconteceram no dia da criação, no início de Gênesis capítulo 1. Então Paulo não está interessado em proclamar um Deus genérico, ele quer proclamar o Deus que está revelado nas Santas Escrituras. Então, quando o nome de Deus é ligado aos eventos históricos, os eventos de redenção, então Deus é compreendido em sua pluralidade. Por quê? Porque as pessoas da divindade têm funções específicas na história da redenção. Então, nós devemos falar sobre Deus em termos, em conexão às suas obras. Então, se formos falar sobre Jesus Cristo, falemos em Jesus Cristo em termos do que Ele fez por nós, suas obras na história da igreja. Se formos falar sobre o Espírito Santo, temos que falar então das obras do Espírito Santo. Falamos de Deus Pai, a mesma coisa. Devemos falar em Deus em conexão com suas obras. O salmista diz isso, que cantamos muito lá na nossa igreja nos Estados Unidos. Suas obras são admiráveis. Mas a barreira política mantém Deus em termos genéricos e inofensivos, não é isso? Então, quando entramos na arena política, temos que entender que existe uma tentação de tratar Deus de uma forma que seja inofensiva. Mas Deus, o nome de Deus, ofende, com certeza. A última barreira, a barreira final para ter um debate inteligente sobre a Trindade, é a barreira individualista. E esta eu acho que é uma ameaça maior, porque nos nossos dias estamos ouvindo críticas sobre individualismo, até então, dos cenários acadêmicos, cenários religiosos e éticos. Existe uma crítica sobre o individualismo. Eu acredito que seja um progresso da nossa cultura evangélica, quando as tradições, quer seja luterana, presbiteriana, batista, comecem a criticar o individualismo. Eu adoro criticar o individualismo. Isso é uma coisa boa. E como é que o individualismo se manifesta? Por exemplo,
Você já ouviu alguém dizer que tudo que eu preciso na minha vida é um relacionamento com Jesus Cristo? Isso é um fruto de individualismo. Ou, a gente diz nos Estados Unidos, tudo que eu preciso é Jesus e minha Bíblia. É só isso que eu preciso. Não preciso mais de ninguém. E isto é outra manifestação individualista. Eu tenho o privilégio de trabalhar para o University Press, que é uma editora que publica milhares de livros todos os anos. Eles me mandam livros com frequência para revisar. E a tendência dos últimos 20, 30 livros que eu li é de falar sobre o tema da comunidade, da vida da comunidade. E embora tendo nos tornado culturalmente alérgicos à ideia de individualismo, o que acontece é que, mesmo que nós somos críticos ao individualismo e à filosofia do individualismo, nós ainda praticamos o individualismo. Então nós podemos ser críticos à ideia, à filosofia, mas na mesma hora praticamos o individualismo nas nossas vidas. Deixa eu dar alguns exemplos para você, tá bom? Eu vou falar especificamente sobre o individualismo dentro da Igreja de Jesus Cristo, que é o nosso, que é o mais importante para nós aqui, nossos propósitos. Um exemplo de individualismo na vida da igreja, por exemplo, quando um membro comparece apenas 2 domingos no mês. Isso aqui, claro que não acontece no Brasil, de forma alguma. Ou quando um pai escolhe, por exemplo, o exemplo de dizer beisebol, mas aqui ninguém conhece beisebol, mas por exemplo, um pai escolhe um jogo de futebol infantil. Nos Estados Unidos, os jogos infantis geralmente acontecem no domingo de manhã, na hora do culto, do culto da igreja. Então os pais dizem, não, meu filho, ele precisa ser um filho que entenda os esportes, né? Então vamos, hoje e talvez na próxima semana também, vamos escolher o esporte ao invés de um culto, ao invés de atender o chamado de Deus para cultuar no domingo de manhã. E a realidade é que muitos colocam a sua agenda acima da agenda de Deus no domingo. Isso é um perigo incrível, não somente na igreja americana, mas com certeza aqui no Brasil. Isso é uma prova de que ainda há muito trabalho a ser feito em nossa crítica sobre o individualismo. Mas o que é que o individualismo tem a ver com a Santa Trindade? Bem, a Trindade é definida como Deus que se revela em 3 pessoas e um ser. 3 pessoas e um ser. Deus não é somente um, como a religião judaica proclama, mas Deus é um e 3. 3 e 1. Então podemos usar a nossa família às vezes como uma justificativa para nos recusarmos a congregar com os santos. Mas em última análise, o isolamento da comunidade por qualquer razão, seja futebol, ou qualquer esporte, ou qualquer evento de arte, qualquer razão que você use para faltar e para negar a sua responsabilidade como cristão na Igreja de Cristo, é um exemplo de uma vida que não é trinitária, uma vida que está rejeitando a Santa Trindade. Porque a Trindade é uma comunidade de amor. A comunidade de amor. O Pai ama o Filho ama o Espírito Santo, o Espírito ama o Pai e o Filho, and on. E depois as pessoas da Trindade se amam, é uma comunidade de amor. As pessoas da Trindade, da divindade, envolvem uma a outra em um amor perpétuo, um amor puro, um amor abundante. E este amor da Santa Trindade, um com os outros, transborda então para a Igreja de Jesus Cristo. Nós recebemos o amor de Deus porque o amor das pessoas da Trindade é tão forte que transborda para o amor de Deus para a igreja, e o nosso amor um para o outro então transborda para o mundo. O que é que o Evangelho diz? Como é que eles vão saber que somos cristãos? Como nós amamos uns aos outros. Então a ideia de graça, esse conceito de graça em teologia, nós usamos bastante. O que é graça? Graça flui desse transbordamento de amor que é derramado a partir do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, existem 3 barreiras que nos impedem de pensar sobre a Trindade de maneira bíblica: a barreira teológica, a barreira política e a barreira individualista. A prevalência dessas barreiras
torna a Trindade um tema indesejável a ser considerado, mas nós queremos apagar essas barreiras, e talvez hoje seja o começo do fim dessas barreiras. Deixa eu falar mais algumas palavras aqui sobre esse assunto aqui. Dorothy Sayers, que é uma poeta muito famosa nos Estados Unidos, cristã, da literatura clássica, ela escreveu um pouco sobre como as pessoas se sentem a respeito da Trindade. Ela escreveu um credo, ok? Ela faz a pergunta: qual é a doutrina da Trindade? E ela responde dessa forma aqui. Ela responde: o Pai é incompreensível, o Filho é incompreensível e a coisa toda é incompreensível. Isso ela falou uma forma de humor, né? Ela falou que os teólogos colocou a doutrina da Trindade para nós, para que nós possamos ser confundidos. E ela usou isso para fazer um ponto. E o ponto que ela fez é que os evangélicos nos Estados Unidos e no mundo inteiro têm uma certa alergia ao conceito da Trindade. Nós achamos que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tão distantes que se tornam incompreensíveis para o ser humano, para o cristão. Mas como cristãos, nós devemos nos descrever como cristãos trinitários. Sabemos que a doutrina da Trindade não é uma doutrina obscura, não é uma doutrina irrelevante, não é uma doutrina inserida em teologias sistemáticas para nos confundir. Temos consciência de que nossas vidas dependem inteiramente do Deus verdadeiro que se revela em Pai, em Filho, em Espírito Santo. E como o livro de Atos diz, o Paulo diz, que nesse Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, parte do que eu estou defendendo aqui, é claro que é a centralidade da Trindade, ou a melhor maneira de falar isso é dizer que a Trindade precisa ser central na forma como desenvolvemos nosso pensamento cristão. Deixa eu repetir. A Trindade precisa ser central na forma em que desenvolvemos nosso pensamento cristão. Esse deve ser o início do nosso pensamento cristão. Tá certo? Mas essa proposta é um pouco revolucionária. É uma proposta revolucionária, até porque nos últimos 40 anos existia muito pouco escrito sobre a Santa Trindade, de uma forma que eu estou falando aqui de manhã. Falavam sobre a Trindade de uma forma de se dissociarem das seitas, mas não na Trindade de uma forma de aplicar para as nossas vidas no dia a dia. Então, o que eu estou dizendo, eu entendo que é uma coisa um pouco revolucionária. Enquanto há uma forte ênfase na tradição reformada, a qual eu sou parte, na nossa tradição reformada nós falamos bastante sobre a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, a pergunta que nós fazemos com muita frequência na nossa tradição é a pergunta de como é que um homem pode ser salvo. Nós fazemos essa pergunta com muita frequência. Talvez seja a tradição da Igreja da Assembleia de Deus e da Igreja Luterana também. Essa é uma tradição muito forte. Como é que um homem é salvo? Mas eu quero também dizer que o diálogo a respeito da Trindade é tão importante como o diálogo a respeito da salvação. Tem a mesma importância. O que eu acho curioso é que os teólogos da nossa tradição realmente percorreram um longo caminho nesse tema. Você ficaria chocado, se você entende um pouco da teologia histórica, você ficaria chocado em saber que foi o Karl Barth que iniciou esse interesse na Santa Trindade em suas obras. E o que o Barth colocou é que nas teologias sistemáticas, que geralmente são bem grandes, né? A gente usa para segurar as portas, umas 1000 páginas. Geralmente eles começam as teologias sistemáticas falando sobre o homem, ou sobre louvor. E o Karl Barth fez algo muito diferente. O que ele fez foi começou a teologia sistemática dele falando sobre a Santa Trindade. Então, desde os dias de Karl Barth, as novas teologias sistemáticas começam com a Santa Trindade, que para mim é algo excelente mesmo. Então, nos últimos anos, a minha denominação nos Estados Unidos, a Comunhão das Igrejas Reformadas e Evangélicas, temos escritos vários livros sobre a Trindade e a aplicação da Trindade ao povo de Deus. Eu acho que eu tenho o meu livro lá atrás, tem sim. E outros pastores, um amigo meu que mora no Tóquio, Japão, escreveu alguns livros sobre esse assunto também. Em outras palavras, a Trindade não é apenas um dogma teológico que a gente deixa nos livros grandes, fora do nosso alcance.
Mas agora nós devemos entender a Trindade como uma comunidade relacional. Da mesma forma que temos relacionamentos uns com os outros, essa forma de relacionamento uns com os outros é uma imitação da forma que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam uns com os outros. Então, nós estamos vivendo, talvez você não saiba disso, nós estamos vivendo em um dia que a teologia trinitária está sendo ressuscitada de uma forma, de um belo paradigma para a vida. Tenho lido muitos pensadores trinitários há vários anos, e um padrão consistente que eles falam é o modo como a Trindade estabelece o modelo de vida. Isso eu quero falar um pouco aqui. Em outras palavras, nós podemos aprender com os padrões de relacionamento da divindade que são ritmados pela graça. Geralmente, quando pensamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós pensamos nas obras que eles fizeram por nós, mas não pensamos em como podemos imitar o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso aí não é um tema que é muito rico na tradição evangélica. Então, a minha opinião, estamos apenas no princípio desse assunto aqui, quando se trata do que uma Trindade eterna e infinita tem a nos oferecer. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são infinitos, eternos. Então, vamos passar os próximos 1.000 ou 5.000 anos aprendendo como aplicar a Santa Trindade para a nossa vida. Então, eu quero falar um pouco sobre a paternidade trinitária, que esse é o assunto do meu livro. Uma das razões pela qual estou aqui é para falar apenas de uma pequena área dessa investigação. Existem muitos livros sobre esse assunto. Especificamente o que eu fiz no meu livro pequenininho foi apresentar uma lista simples e uma lista acessível das formas pelas quais a Trindade se aplica à paternidade. E o livro é pequeno porque eu queria que fosse escrito de uma forma bem popular. Eu queria dar cópias para os pais que estão esperando o filho, os pais que são um pouco mais velhos, para todas as fases de pais, particularmente, mas claro que existe aplicação às mães. Eu estava em Brasília, no aeroporto ontem, e encontrei um amigo uma pessoa que eu conheci há muito tempo, o Felipe Sabino, que é um tradutor excelente, e ele me contou que o livro tem vendido muito bem no Brasil, e eu fiquei feliz também em saber que os livros que foram vendidos não foram todos comprados pela minha mãe. Tenho um orgulho muito grande, mas graças a Deus não foi ela que comprou todos os livros. Meu propósito aqui é simplesmente em dizer, o meu tema, a minha premissa é simplesmente que o relacionamento do nosso Pai Celestial com o Filho, Jesus Cristo, fornece a todos nós cristãos um modelo de como nós, como pais particularmente, devemos envolver e equipar nossos filhos desde a mais tenra idade. Deixa eu repetir isso aí. Minha premissa é simplesmente que o relacionamento de nosso Pai Celestial com o Filho Jesus Cristo, do Pai com o Filho Jesus Cristo, fornece um modelo de como nós devemos agir como pais aos nossos filhos. E isso começa onde toda boa teologia começa. Onde é que você acha? No primeiro capítulo da Bíblia. Se você quer entender a confusão sexual do nosso mundo hoje, vá ao Gênesis capítulo 1, e o capítulo 2 e o capítulo 3. Tudo que você precisa para desenvolver uma teologia bíblica, você pode aprender nos primeiros capítulos da Bíblia. E o mandato do Gênesis capítulo 1 não é apenas um mandato para exercer uma autoridade sobre certas áreas, mas é um chamado para tornar essa autoridade em uma autoridade que possa ser imitada. Porque qual é o valor de uma autoridade que não pode ser imitada? Um valor que não existe. Toda autoridade precisa ser imitada. E a dura realidade é que estamos perdendo, nesse século 21, estamos perdendo com grande frequência os nossos filhos, e com certeza nossos filhos também. Estamos perdendo os nossos filhos e filhas que estão crescendo na cultura evangélica, mas não estão sendo estabilizados na doutrina da Trindade e na doutrina de Deus. Nos Estados Unidos dizem que quando um jovem se torna 18 anos de idade, 60% dos jovens evangélicos que se tornam 18 anos de idade fogem da igreja. Isso é um número astronômico. Essa palavra existe, né? Um número astronômico.
60% de jovens que crescem no meio evangélico abandonam a fé na idade de 18. Eu não sei qual é o padrão aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é um padrão horrível. E uma razão para esse abandono é a nossa incapacidade de viver uma fé que pode ser imitada. De certa forma, o que acontece muito, eu sou pastor há quase uma década já, eu vejo isso com frequência. De certa forma, criamos nossos filhos para fracasso. Nós criamos nossos filhos para ser fracassados. Mas nós precisamos inculcar uma doutrina bíblica, com certeza. Mas o mais importante, para mim, eu acho que é o tema da Bíblia, e eu acho que vocês vão concordar, que o mais importante é que precisamos vivenciar, a fé para que ela possa ser imitada. Se eu passar o dia inteiro ensinando meu filho, nossas crianças estudam numa escola clássica nos Estados Unidos, se os professores passaram o dia inteiro ensinando filosofia, teologia, a Bíblia, mas não vivenciarem o Evangelho, vivenciarem a vida da fé na frente deles, qual é o valor? Não existe. Nós precisamos, como pais e com certeza como mães, vivenciar a fé para que a fé possa ser imitada em geração após geração. E quando é que essa educação começa? Quando é que essa vida de imitação começa? Muitas pessoas vão dizer quando a criança se torna 8, 9, 10, talvez quando começa a falar, assim, 2, 3, 4. Mas eu tenho um propósito mais radical. Que o treinamento das nossas crianças, filhos e filhas, começa no primeiro choro da vida. Na primeira vez que eu vi minha filha, quando ela nasceu a primeira vez, eu vi minha esposa pegar minha filha, colocar ela nos braços dela. E a Bíblia fala sobre isso no capítulo 22 de Salmos, diz que desde os dias que eu estava mamando, eu confiava em Deus. O que é que você acha que uma criança está aprendendo quando a mãe segura ele ou ela bem pertinho quando nasce? Desde a infância, essa criança está aprendendo a confiar em alguém que não seja a si mesma, entendeu? Desde a infância. E isso aí é o começo do desenvolvimento de uma teologia da confiança da criança. O treinamento, queridos, começa na infância mesmo. Antes de minha primeira filha e os outros 4 também foram nascidos, uma das coisas que eu fazia, que eu quero que vocês imitem, homens, por favor, toda noite a gente lia um salmo para as criancinhas antes que foram nascidas do mundo. Quando minha esposa estava grávida, aos 9 meses, todo dia eu lia ou cantava um salmo para os meus filhos. E agora as 5 crianças adoram a palavra de Deus, adoram cantar a palavra de Deus. Se você quer ser radical como homem aqui nesse país, comece assim. Comece de uma forma bem simples, cantando as coisas que Deus cantou para nós. E o choro deixa eu olhar aqui, no capítulo 8, só para dar um exemplo bíblico, no capítulo 8 dos Salmos, versículo 1 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Here it is, está aqui, versículo 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, amém, firmaste o teu nome com fortaleza. Com fortaleza. Não dos lábios de adultos, mas quando é que começa? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Isso é a teologia que começa na infância mesmo, queridos. Então, dos lábios das crianças recém-nascidas, firmaste o teu nome como fortaleza. E Jesus fala sobre isso, não é? Em Mateus capítulo 19, ele diz isso mesmo. Dos lábios das crianças, o reino de Deus está perto, está próximo. O reino de Deus está próximo das crianças. Então, toda a história redentiva parece afirmar esse propósito que eu estou falando aqui. Afirmar que Deus, como um terno Pai, está nos conduzindo à glória, da infância à maturidade. Nós não estamos, como o livro de Hebreu diz, não estamos destinados somente ao leite, não é isso? Mas estamos destinados a crescer e comer do banquete suntuoso do nosso Pai. Então, se Deus está nos edificando,
se Deus está nos alimentando dia a dia, então Ele deseja que nós não permanecemos crianças. E por isso que começamos a educação cristã das nossas crianças quando são nascidas, para que elas ou eles nunca saibam um dia que Deus não foi o seu pai. A ternura de Deus fornece um modelo como devemos criar nossos filhos e, consequentemente, nossas filhas na fé dos nossos pais cristãos. Então, a tese bíblica que uso para afirmar isso realmente começa onde toda boa teologia começa, no livro de Gênesis. E você se lembra da história da criação do homem no dia 6? Em Gênesis, Adão é definido como filho de Deus. O livro de Atos diz que Adão era um filho de Deus. E parte da instrução de Deus para Adão era que Deus queria que Adão se preparasse para as bênçãos e a vida. Se Adão não tivesse pecado, no capítulo 3 de Gênesis, Adão continuaria vivendo dentro das promessas e bênçãos de Deus pelo resto de sua vida. Então existem muitos debates sobre isso, mas isso é claro. Se Adão tivesse protegido sua esposa e não tivesse pecado, ele continuaria nas bênçãos que Deus tinha preparado para ele. Então a filiação está implícita nesse relacionamento pactual. Deus fez uma aliança com Adão, e dentro dessa aliança tem então existe um relacionamento, e nesta relação a filiação pressupõe responsabilidades. Se você tem um relacionamento com qualquer pessoa aqui nesse quarto aqui, qualquer pessoa, quer seja em casa ou no escritório, qualquer relacionamento que você tem nesse mundo pressupõe responsabilidades, não é isso? Claro, ser filho, por exemplo, significa que esse filho tem que se submeter a alguém, e nessa submissão há um relacionamento, e esse relacionamento que existe entre marido e esposa, entre filho e pai, existem certas regras e limites a fim que esse relacionamento exista de uma forma harmoniosa. A própria teologia do jardim, no capítulo 1, pressupõe esse relacionamento entre pai e filho. Adão era o filho de Deus, e esse relacionamento do jardim se tornou um relacionamento pródigo. Nós sabemos a história do filho pródigo em Lucas capítulo 15. O que Adão queria era ser filho sem responsabilidades. Então ele partiu para terras distantes e esqueceu que sua responsabilidade principal no jardim era adorar a Deus e cuidar de sua noiva. Mas Adão, como o livro de Lucas diz, capítulo 15, como filho pródigo, Adão queria o dinheiro, mas não queria a responsabilidade da filiação. Ele não queria a responsabilidade matrimonial. Então Deus Pai faz o que então? Deus Pai, já que Adão não pôde proteger a sua própria esposa, já que Adão pecou no capítulo 3, Deus Pai então envia o seu filho para o jardim, e o propósito de Adão era que no jardim ele aprendesse sobre a responsabilidade. Mas o Adão disse: eu não quero essa responsabilidade, eu quero os benefícios, mas não quero a responsabilidade. Isso aí é a definição da cultura americana também. Eu quero os privilégios, mas não as responsabilidades. Então Deus diz o seguinte a Adão: Adão, então você quer abandonar suas responsabilidades? Você quer os prazeres, mas não quer produzir nada para este meu reino? Então você não pode ter os dois, ou um ou o outro. Então o jardim se tornou um campo de treinamento para Adão, e nós sabemos que o jardim era um ambiente mais dócil. No jardim você poderia trabalhar, no jardim você estava seguro, e se isso não é o que você quer, Deus diz a Adão, você terá que aprender a responsabilidade de uma maneira bem mais difícil. O Gênesis diz que você vai ter que aprender a responsabilidade pelo suor do seu rosto. E lá fora do jardim, os leões, os tigres e os ursos não vão ser tão confortáveis. Vai ser difícil ter um relacionamento com esses animais. Se você não quer aprender responsabilidade dentro de casa, dentro do jardim, então eu vou chutar você para fora do jardim para que você possa aprender responsabilidade lá.
E aprender responsabilidade fora de casa é sempre mais difícil, se você não tem aprendido responsabilidade dentro de casa. Uma das coisas que eu faço muito nos Estados Unidos, eu concedo bastante aconselhamento aos jovens da minha igreja, e alguns fora da igreja também. E inevitavelmente, sempre eu vou ter um garoto ou uma garota com 16, 17, 18 anos de idade, querendo se encontrar comigo. E eles estão recém-saídos da escola e dizem para mim, geralmente: pastor, eu simplesmente não suporto mais minha vida na casa dos meus pais. É opressor demais. O que é que você diz, pastor, sobre isso? Aí eles dizem: meus pais são tão autoritários, não posso fazer nada sem o pai ou a mãe falar alguma coisa. Eu já saí do ensino médio, eu tenho uma maturidade incrível na idade de 16 anos de idade, porque é assim que eles pensam, não é? E agora eles ainda querem saber para onde estou indo e com quem estou saindo. Então, pastor, eu quero sair dessa casa, eu quero encontrar o próprio lugar para eu morar. Aí, quando eu tiver meu próprio lugar, eu vou fazer todas as decisões certas, não vou ter que escutar para o pai e para a mãe. E eles conversam e eu escuto. Eu sou um bom pastor, eu escuto o que eles dizem, 10, 15 minutos. Aí depois que eles expõem a sua lógica absurda sobre sair de casa, eu costumo orientá-los sobre as consequências de sair de casa e começo a fazer uma lista enorme das consequências de não mais viver em casa, uma idade bem jovem. E também as repercussões que essas ações terão em sua formação. E depois que eu termino minha lista de talvez umas 20 coisas, eles dizem: talvez a casa seja um lugar muito bom mesmo. Eu acho que eu vou ficar por mais uns anos. Ok, tá bom então. Geralmente isso resolve tudo. Mas pelo menos, em algumas pouquíssimas situações, algum jovem decide sair de casa. Então ele sai de casa, bem jovem, 18 anos. E eles percebem bem rapidamente que não estão preparados para as responsabilidades do mundo. E eles voltam desesperadamente para casa. E quando não voltam, às vezes, eles fazem decisões horríveis que afetam as suas vidas para o resto da vida. Então, o que eu quero dizer é que o jardim é um ambiente em que as crianças precisam estar para se prepararem para ir depois para a floresta selvagem fora do jardim do Éden. O jardim, então, simboliza as nossas casas. Então, a pergunta que eu faço com frequência na minha igreja, eu faço pelos pais, eu faço a pergunta: a sua casa parece como um jardim? É um lugar seguro, onde suas crianças podem conversar com você? Ou é um lugar perigoso, onde eles têm medo de você, têm medo de sua autoridade? A sua autoridade é uma autoridade que dá conforto às suas crianças, ou uma autoridade que dá medo às suas crianças? As nossas responsabilidades como pai e mãe é que possamos preparar os nossos filhos e filhas no jardim, no nosso jardim, nas nossas casas, prepará-los para que possam sair prontos para assumir a sua verdadeira responsabilidade, que o livro de Gênesis diz, e essa responsabilidade é o domínio em qualquer campo que Deus os chame a servir. Não é isso o seu desejo para seus filhos e filhas? Para que eles saiam das nossas casas, qualquer idade que seja, nos Estados Unidos geralmente é 18 anos de idade, que saiam das nossas casas preparados para assumir suas responsabilidades fora do jardim. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa responsabilidade, como pais e como mães, para que no primeiro dia que nossos filhos e filhas saírem de nossas casas, eles vão olhar para nós e dizer: pai, mãe, você me preparou para enfrentar esse mundo feio, cheio de coisas terríveis, mas nesse jardim de minha casa, agora eu me sinto preparado para enfrentar todo o mal que possa vir ao meu caminho. Amém? Que horas são, querido? 11h15. Deixa eu fazer o seguinte, já que temos
Eu quero terminar essa primeira parte agora, terminamos à tarde, mas deixa eu deixar esse tempo aberto para fazer algumas perguntas, e se eu não puder responder com o meu português ruim, a gente pode falar um pouquinho durante o lanche. Vamos ter o dia inteiro, então vai ter tempo para fazer muitas perguntas. Eu gosto de grupo mais íntimo assim, para a gente ter uma conversa boa. Tem alguma pergunta do que eu falei, algum comentário, alguma coisa? Alguma correção? Qualquer coisa. Foi claro o que eu falei? Ok. Quando tem perguntas, é uma coisa boa para o leitor, né? Tá bom então. Então deixa eu orar e vamos parar. Deixa eu orar. Pai nosso que estás nos céus, o nosso Pai, o nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado um exemplo perfeito de como ser um pai. E mesmo nas nossas fraquezas como pai, nós ainda temos a responsabilidade de imitá-lo. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. A sabedoria, as nossas mentes, livros, a comunidade, a igreja e principalmente as suas santas escrituras, que nos revela o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Deus. Amém.